Nós vamos continuar então na nossa série de estudos, dessas lições que nós temos chamadas de lições Primeiros Passos. Hoje nós vamos iniciar a lição de número 6, que é a lição Compromisso com Deus. Ela vem naquela sequência que nós já vemos tratando até aqui. Falamos sobre salvação, falamos sobre vida nova ou nova vida, e agora na mesma sequência vem a ideia do compromisso com Deus. O que vem a ser essa ideia da lição do compromisso com Deus? A gente está enfatizando aqui o aspecto da salvação. Então, uma vez salvos por Cristo, salvos da ira de Deus, transformados, o que é que acontece conosco foi o que nós vimos na última lição, a vida nova. Vida nova fala então daquilo que aconteceu conosco, ou aquilo que Deus fez em nós. Deus fez nas nossas vidas. Fomos feitos novas criaturas, recebemos um novo companheiro, temos uma nova relação de liberdade, uma nova relação com o pecado, uma nova relação com Deus. Isso tudo fala então aquilo que Deus fez em nós. E a lição do compromisso com Deus, ela vai falar aquilo que é a nossa resposta para Deus. Como é que o salvo se porta para com Deus? Nós vimos o que é que Deus faz no salvo. E agora o que é que o salvo faz para Deus? Essa é a ideia do compromisso com Deus. À luz da salvação, e como temos falado, salvação não fala só daquele ticket, aquela passagem que você recebe de Deus, para que quando fechar os olhos aqui, você possa entregar lá na bilheteria do céu e dizer, olha, eu tenho o meu ticket aqui, a minha salvação está garantida, eu vou entrar. A salvação não fala somente daquilo que acontece para além dessa vida. A salvação fala também de coisas que acontecem no nosso dia a dia. A salvação afeta a nossa realidade. A salvação afeta a forma como nós vamos ver e interagir com o mundo. A salvação, ela molda todas essas coisas. Então, se no primeiro momento nós falamos que a salvação muda quem nós somos internamente, hoje nós vamos ver um pouco sobre o que a salvação produz como atitudes exteriores. O que a salvação faz na vida do cristão, ou o que deveria fazer na vida do cristão. Então, logo de cara aí nós vemos que a salvação, ela implica numa mudança de vida. Tem aí a primeira tela, Samu? A salvação implica numa mudança de vida, num novo começo agora com Cristo. A salvação fala de sermos novas criaturas. Ou seja, há um ponto na história onde nós nos reconhecemos como salvos, e esse ponto na história muda a nossa história. Muda os nossos passos, abandonamos certas coisas e começamos outras coisas, porque há ali um marco de transformação. Então é um novo começo, uma nova caminhada, agora tendo como ponto de partida e como foco Cristo Jesus. Então Jesus é de fato o nosso Salvador, e essa é uma das coisas que nós enfatizamos muito, que Jesus nos salvou. Jesus é o nosso Salvador, mas há algo que nem sempre nós enfatizamos com tanta propriedade, ou que nós lembramos com tanta propriedade, quer dizer que Ele também é o nosso Senhor. Salvador é aquele que nos tirou de uma posição de condenados, nos trouxe para uma posição agora de benefício para com Deus, de salvos, de regenerados, de filhos de Deus. Isso é o que o Salvador faz conosco. Mas ao mesmo tempo que Cristo Jesus é o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E por Senhor, então nós vamos entender que nós estamos debaixo do seu senhorio, estamos debaixo do seu domínio, estamos debaixo das suas regras. Somos agora habitantes de um novo reino, um reino que responde a novas formas de vida, ou novas formas de interação, novas formas de resposta, porque agora somos subjugados ao senhorio de Cristo. Antes estávamos subjugados ao domínio do nosso próprio coração, ao domínio do pecado, ao domínio do mundo, ao domínio de Satanás. Mas uma vez que nascemos de novo, agora nós temos um novo dono. Entenda uma coisa, o ser humano nunca está sem dono. O ser humano não é autor de si mesmo, o ser humano não é direcionado por si mesmo, por assim dizer. Em todo tempo, ou nós estamos debaixo do senhorio de Deus, de Cristo Jesus, ou nós estamos debaixo do senhorio do outro. Ou nós somos amigos de Deus, ou somos inimigos de Deus. Não há uma postura neutra. Eu não sou nem amigo nem inimigo de Deus, eu estou ali neutro. Eu não agrado a Deus, mas eu também não desagrado a Deus. Eu não nasci de novo, mas também não estou morto espiritualmente. Não tem posição neutra. É preto ou branco, é luz ou trevas, é verdade ou mentira. Isso que nós temos até inclusive visto em 1 João. João vai tratar desses opostos em todo o tempo. Luz, trevas, verdade, mentira, filhos de Deus. E o contrário ele fala de filhos do diabo,
Então, há essa forma de nos relacionarmos com Deus, e ela é ou uma forma de intimidade e filiação, ou ela é uma forma de inimizade e distanciamento. E uma vez que nós nascemos de novo, nós declaramos que Cristo é o nosso Salvador. Ele nos fez nascer de novo. Ele nos deu essa graça de podermos chamar Deus de Pai. Ele nos resgatou do domínio das trevas. O próprio Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Jesus é o nosso Salvador. Mas Ele não é só o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor. É por Ele quem nós devemos viver a nossa vida. Amém? Então viver para Ele e sob o seu senhorio é a característica principal do verdadeiro crente. E produz em você a maior alegria que você poderá experimentar. Então, dentro dessas características de sermos servos de Cristo, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que há agora um novo propósito de vida para esse que nasceu de novo. A vida agora se configura de uma forma diferente e tem um alvo diferente. Enquanto que o alvo daquele que não nasceu de novo é a si mesmo, enquanto que o alvo daquele que não nasceu de novo são seus próprios desejos, as suas próprias vontades, seus próprios sonhos, aquilo que João vai falar sobre a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, o orgulho. Esse é o alvo daquele que não nasceu de novo. Mas aquele que nasceu de novo já não tem mais esse tipo de vida como alvo. O tipo de vida daquele que nasceu de novo, o tipo de alvo daquele que nasceu de novo, é viver agora para Cristo e não mais para si mesmo. Então o objetivo da vida do cristão é não viver mais para si mesmo. O objetivo de vida do cristão é aprender a renunciar a si mesmo e a viver por Cristo. Quando nós vemos o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, Paulo diz a respeito de Jesus e fala a respeito daqueles que estão em Cristo. 2 Coríntios 5,15 diz o seguinte: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus morreu para que agora nós que estamos nele não vivamos mais para nós mesmos. Ao contrário, vivamos para aquele que morreu e que ressuscitou. Quem é este que morreu e ressuscitou? Quem? Jesus. Então ele morreu por todos aqueles que agora vivem. Vivem por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados para nos conceder vida. E o que essa vida fala? Que agora nós devemos viver para Cristo, viver para Jesus. Paulo fala sobre isso também a respeito de si mesmo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, um texto que possivelmente você conhece. Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é uma declaração de Paulo diante dos seus irmãos na igreja da Galácia, ou nas igrejas da Galácia. Ele diz: olha, eu já estou crucificado com Cristo, a minha vida já não me pertence mais, então já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive através de mim. As minhas vontades, os meus pensamentos, as minhas atitudes estão subordinadas a quem Cristo é, e não aos meus próprios desejos. Então a vida, diz ele, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a minha confiança está em Cristo, e a vida que eu vivo é baseada nessa confiança, é baseada nesse entendimento, é baseado em crer em Cristo como Filho de Deus, porque Ele se entregou por mim. Então o novo propósito fala disso, o nosso objetivo agora como filhos de Deus é não mais vivermos para nós mesmos, é crucificarmos a nossa própria carne. Então a nossa nova meta agora é viver para a glória de Deus, ter uma vida que agrade a Deus. Esse é o desejo daqueles que nasceram de novo, e esse tem que ser o desejo nosso se nós nos reconhecemos como aqueles que nasceram de novo. Nosso desejo e a nossa meta deve ser viver para a glória de Deus, uma vida que agrada a Deus. Paulo fala isso também aos Colossenses, no capítulo 1, versos 10 e 11, diz o seguinte: e isso para que vocês vivam de maneira, ele está fazendo uma oração por aqueles irmãos, e nessas orações ele pede que Deus dê a eles capacidade, poder para algo. Para o quê? Aí o verso 10 diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo,
frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. A oração de Paulo é que aqueles irmãos entendam o que aconteceu, entendam o que é a salvação e tenham condições de viver de maneira digna do Senhor. O que significa viver de maneira digna do Senhor? A gente pode dizer o que é viver, por exemplo, de maneira digna. De maneira digna, ela tem um patamar, ela tem uma base, ela tem um meio de comparação. Agora, Paulo fala qual é esse meio de comparação. Ele diz digna do Senhor. Qual é o tipo de vida que deve ser vivida, que seja uma vida digna daqueles que são filhos de Deus? Como é que devem ser as respostas e as atitudes daqueles que agora são filhos do Senhor? Essa ideia de viver de maneira digna fala de viver de maneira equivalente com o caráter de Deus, equivalente com a glória de Deus. É como se colocasse um padrão de um lado de um, sabe aquelas balanças que tem 2 pratos? Você coloca uma coisa ali e depois vai pôr nos pezinhos para poder equilibrar, e quando está equilibrado é porque é aquele peso. A ideia é essa: Deus e a vontade de Deus de um lado da balança e a nossa vida. Viver de maneira digna é viver de forma com que nós estejamos equilibrados com o caráter e com a glória de Deus. Então a oração que Paulo faz é para que nós tenhamos, ou para que estes irmãos tenham essas condições de viver de maneira digna do Senhor. Ele vai dizer a mesma coisa em Efésios, ele fala para que vocês vivam de maneira digna do Evangelho. Viver de maneira digna de quem Cristo é, de quem Deus é, da obra realizada por Deus. Então essa vida, ela fala de uma vida de obediência. A vida dos filhos de Deus, o compromisso que os filhos de Deus têm com Deus é uma vida de submissão, uma vida de obediência, que estão para além das práticas religiosas. Elas estão para além dos rituais, elas estão para além de simplesmente uma atitude externa. Nós estamos falando sobre obediência, e quando a Bíblia fala sobre obediência, ela não fala somente de cumprimento de regras. Ela fala de uma obediência que passa por um desejo, passa por uma vontade. Um grande homem de Deus, talvez um dos maiores teólogos dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, um homem chamado Jonathan Edwards, ele fala em um dos seus escritos a respeito das características dos filhos de Deus. E ele vai resumir essas características com uma palavra. Ele fala sobre santas afeições. Ou seja, o coração de um cristão, ele fala isso respondendo a 2 grupos extremos que haviam naquela época discutindo. Um grupo dizia, não, que Deus só é alcançado pelo intelecto, pela mente, não tem nada a ver com sentimentos, exclui os sentimentos, é só alcançado pelo intelecto. Havia um outro grupo no extremo oposto que dizia, não, Deus não tem nada a ver com o intelecto, ele é pura emoção, ele é puro calor, ele é pura vontade, ele é puro desejo. E Edwards então vem dizer que nenhuma coisa, nem outra. A grande obra que Deus realiza na vida dos seus filhos, no que diz respeito à sua mudança de ser, é que provoca neles agora santas afeições. E as afeições não são só sentimentos. Afeições são as coisas que nos levam aos sentimentos. São os padrões que nos fazem desejar as coisas. São os padrões que nos fazem sentir as coisas. Por isso uma pessoa que foi lavada e remida no sangue de Jesus, que foi transformada, às vezes olha para situações que antes se alegrava e agora se entristece com aquelas situações. E por que o sentimento mudou? Porque a afeição mudou. A forma de se relacionar com aquilo mudou. Da mesma forma, esse cristão, essa pessoa que nasceu de novo, olha para coisas que antes desprezava e agora são coisas que são o alvo da sua vida. São o desejo da sua vida. Por quê? Porque as suas afeições mudaram. O seu desejo mudou. Por isso ele age, pensa, fala e sente de forma diferente, porque ele tem um coração diferente. Um coração que tem desejos diferentes, ou seja, afeições que agora são afeições santas. E quando falamos sobre obedecer a Deus, nós não falamos simplesmente de ter um código de regras, dizer o que é que eu tenho que fazer. Regra número 1, tal, então eu vou praticá-las. Não, na vida daquele que nasceu de novo, as suas afeições, os seus desejos estão para
Deus. Portanto, ele tem o desejo de obedecer a Deus. Ainda que nem sempre ele consiga fazer isso de forma perfeita, mas ele tem o desejo de obedecer a Deus o tempo todo. Não é simplesmente uma questão de regras, não é uma questão de obrigação, é agora uma urgência do seu coração, é agora um desejo profundo no seu coração, de responder em graça e em gratidão àquilo que foi feito por ele. E é por isso que ele se empenha nas obras espirituais, é por isso que ele se empenha na vida de santidade, é por isso que ele se empenha em vencer os velhos hábitos e as velhas formas de pensar. Por que ele faz isso? Não por medo do inferno, não tentando simplesmente conquistar a sua salvação. Ele faz essas coisas porque o seu coração foi transformado, os seus desejos foram transformados, as suas afeições foram transformadas. E esse, queridos, talvez seja, como disse Edwards, o resumo, ou a forma mais fácil da gente entender se de fato fomos salvos ou não. A nossa relação com a vida, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o pecado. Se há indiferença para com o pecado, se há indiferença para com Deus, se há indiferença para como a gente leva a vida, esse é um grande indicativo que o nosso coração não foi transformado. Agora, aquele que nasceu de novo, ele não olha com indiferença para a vontade de Deus, ao contrário, ele tem um desejo por conhecer a Deus, ele tem um desejo por servir a Deus, porque o seu coração agora é assim. Da mesma forma, quando se fala a respeito de obras antigas ou de pecados, ele agora luta contra essas coisas porque ele tem o desejo de ser semelhante a Cristo. Ele tem como alvo ser semelhante a Cristo, então ele vai lutar contra o pecado. De novo, não por medo de inferno, não tentando simplesmente obter a sua salvação, ele faz isso porque é isso quem ele é. Entende isso, queridos? Entende? Isso é algo que é preciosíssimo para a gente entender, para a gente nunca confundir religião com o novo nascimento. A religião pode ser uma expressão do novo nascimento. Tiago fala sobre isso, sobre a verdadeira religião. E a verdadeira religião é praticada por aqueles que nasceram de novo. Mas religião e novo nascimento não são a mesma coisa. Nós podemos ser profundamente religiosos, sem contudo ter nascido de novo. Nós podemos ter práticas que são práticas religiosas, fazer as coisas que a Bíblia fala ao pé da letra, sem contudo ter um coração transformado. Porque a maior prova de que nós fomos salvos é que as nossas afeições foram transformadas, os nossos desejos foram transformados. Isso não quer dizer que nós não vamos lutar contra o pecado, isso não quer dizer que não haverão mais tentações, haverão tentações. Isso não quer dizer que nós não vamos nos deparar com práticas antigas e não vamos ter desejos por aquelas práticas antigas, mas quer dizer que agora o nosso coração não se conforma com essas coisas, não age com indiferença. Olhamos para aquilo que de alguma forma nos desperta prazer, olhamos para aquele pecado que outrora para nós era tão tranquilo e agora ainda nos desperta prazer, mas olhamos para aquilo com uma luta interna, aquela famosa luta da carne contra o espírito, em que a carne deseja, mas ao mesmo tempo o espírito não deseja, e há uma luta interna, e que às vezes vencemos, às vezes somos vencidos. Mas porque as afeições foram transformadas, ainda que sejamos vencidos naquele momento, isso não quer dizer que não fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Porque se isso não tivesse acontecido, seríamos indiferentes até mesmo com aquilo. É por isso que é impossível nós entendermos, por exemplo, uma pessoa que diz assim: bom, eu sou salvo, a salvação vem por Cristo, não tem nada a ver com os méritos meus, é tudo pela graça. Então, já que não se perde a salvação, que afinal foi Cristo que salvou, então eu vou viver de qualquer maneira. Não é assim? Bom, eu fiz a minha oração, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me entreguei a Jesus, e agora eu sou salvo. E se uma vez salvo, salvo para sempre. Então nada que eu faça vai fazer com que eu perca a salvação, então eu vou sair vivendo de qualquer maneira. Isso é incompatível com quem foi salvo de verdade. Porque quem foi salvo de verdade não deseja mais viver de qualquer maneira. Por quê? Porque as suas afeições foram transformadas. Não é só uma obra externa.
eu falei muito dentro disso, porque é necessário ficar muito entendido. Nós vamos falar aqui sobre atitude, sobre prática, sobre palavras, mas todas essas coisas podem ser completamente vazias. Isso aqui não é uma receita, olha, faz isso, isso, isso e você está sendo salvo. Não, isso aí são consequências de quem foi salvo. São demonstrativos. Hoje à noite, é interessante que muitas vezes eu estou falando alguma coisa na escola dominical, porque está na sequência, e a gente está estudando alguma coisa e se completa aquilo que vai ser falado à noite. Então hoje à noite eu vou falar sobre os frutos dos filhos de Deus. As características daqueles que foram salvos. Então tudo isso que nós estamos falando fazem parte dessa característica. O Filho de Deus tem um compromisso com Deus. Assim como Deus tem com ele uma aliança, ele tem para com Deus uma aliança. Há uma aliança de amor, de unidade, de comunhão, de cumplicidade. Então essas coisas são consequências e não os meios para os quais nós alcançamos a salvação. Amém, queridos? Fica claro assim? Há um texto que ilustra bem isso, sobre mais do que práticas religiosas, mas a obediência a Deus. Um texto que provavelmente você conhece, que está em 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, onde Deus havia dito a Saul para que dominasse certo território e para que nada fosse trazido para o território de Israel. E nós conhecemos a história que Saul não pensou bem assim. Saul, ao invés de fazer assim, ao invés de obedecer à ordem de Deus, selecionou o melhor do gado, trouxe o rei daquele outro povo para ser humilhado diante do seu povo, diante dos israelitas. Então, quando Samuel tem um encontro com ele, a respeito daquilo que aconteceu, ele fala, por que você fez isso? Deus falou que não era para você fazer nada disso. E a desculpa de Saul foi, não, eu trouxe aqui o melhor do gado, o melhor das ovelhas, para sacrificar ao Senhor. E aí, então, Samuel dá essa resposta no versículo 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Samuel está falando para Saul, olha Saul, você está achando que você pode comprar a Deus com as suas práticas religiosas? Obedecer, outra versão diz, obedecer é melhor do que sacrificar. E o que significava o sacrifício nessa época? Era a forma de prestar culto, era a forma de adorar, era a forma de exercer a religião. E o que Samuel está dizendo é, melhor é obedecer do que ter atitudes religiosas. Suas atitudes religiosas podem parecer atitudes piedosas, mas há algo que é ainda mais necessário, algo que é ainda melhor, que é obedecer a Deus. Submeter-se a Deus é muito mais precioso do que a gordura dos carneiros, do que a qualidade técnica daquilo que você está fazendo. Muito melhor do que a qualidade disso que você está querendo apresentar, porque Saul disse, não, eu trouxe o melhor para dar para Deus. E Samuel diz, não, muito melhor do que a qualidade do que você está tentando trazer para Deus nas suas próprias obras, é a obediência à sua palavra. Não foi isso que Deus lhe pediu para fazer. Então é muito mais do que meras atitudes religiosas. Fala a respeito de uma obediência voluntária, fiel à palavra de Deus. Então o que é que caracteriza aquele que ama a Cristo? A obediência. Aquele que ama a Cristo de verdade, ele demonstra isso através da sua obediência. Jesus fala isso em João, capítulo 14. Ele fala, se vocês me amam, verso 15, obedecerão aos meus mandamentos. Como é que eu posso dizer que eu amo a Jesus? Obedecendo os seus mandamentos. Na sequência, no versículo 21, ele diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. O que Jesus está dizendo é, amar é obedecer, amar é servir, amar é entregar. E a gente pode pensar nisso até mesmo nas nossas relações uns com os outros. O amor está diretamente ligado com o serviço, diretamente ligado com o serviço. Como é que o marido ama a sua esposa? Servindo a sua esposa. Como é que a esposa ama o seu marido? Servindo o seu marido. Como é que os pais amam seus filhos? Servindo os seus filhos. Como é que os filhos amam os pais? Como?
Como? Obedecendo. O que é isso? Servir. Servindo seus pais. É aquilo que nós estamos dispostos a entregar. Quanto mais amamos, mais estamos dispostos a entregar. O exemplo máximo disso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele deu. Ele entregou. 1 de João vai dizer que nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós. E quando ele fala sobre a relação uns para com os outros, ele diz, assim devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Do que ele está falando? De amor, entregar. Então, amar a Deus, amar a Cristo, fala dessa entrega. Essa entrega que é mostrada pela obediência, que é mostrada pelo serviço, que é mostrada pela confiança nas palavras de Cristo e em obediência. A conversa de Jesus segue no capítulo 15, no verso 14, ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Ou seja, haverá um relacionamento, haverá uma comunhão, haverá uma proximidade se houver obediência. Quando nós olhamos para 1 João de novo, está tudo muito ligado, e nós vemos sobre um dos motivos para os quais João escreve a sua primeira carta, ele diz, eu vos escrevo para que vocês tenham comunhão conosco, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Comunhão fala de ter relacionamento, fala de ter uma proximidade, uma intimidade, uma amizade, e depois João vai descrever como é que essa amizade se concretiza, e a primeira coisa que ele fala é obediência, está lá no capítulo 2, sobre obedecer, sobre não transgredir os mandamentos do Senhor. Essa é a forma de mostrarmos que temos de fato comunhão com o Senhor. Ele diz, se afirmarmos que conhecemos a Deus, mas não obedecemos os seus mandamentos, a verdade não está em nós. Continuamos nas trevas, diz ele no capítulo 2, 1 João capítulo 2. Se nós dissermos que amamos a Deus, ou que conhecemos a Deus, mas não praticamos os seus mandamentos, continuamos nas trevas. O que Jesus está dizendo? Haverá comunhão, se vocês entenderem que há necessidade de submissão, que há necessidade de obediência. E quando a gente olha para isso e fala assim, poxa, mas isso parece algo tão pesado. Mas nós temos que lembrar que antes de Deus exigir de nós esse dar a sua vida, Ele primeiro deu o exemplo. Antes de sermos chamados a dar a nossa vida por Cristo, Cristo deu a vida por nós. Não é uma troca injusta, muito pelo contrário. Na verdade é uma troca injusta, da nossa parte para com Deus. Porque aquilo que nós temos a oferecer, não se compara com aquilo que foi oferecido por Deus. Um dos salmos diz, o que darei ao Senhor pelos benefícios que tem me concedido. Será que há algo que nós possamos fazer para Deus que possa pagar aquilo que Cristo fez por nós? Somos chamados a dar a nossa vida uns pelos outros, a dar a nossa vida por Cristo, mas isso só acontece depois de termos recebido a vida de Cristo. Isso não é um pagamento, eu não estou pagando aquilo que Jesus fez por mim, não. Isso é entender o que foi feito por mim. Isso é de forma graciosa, gratidão, demonstrar que agora as minhas afeições foram transformadas. Amém, queridos? Nós já fomos aqui, andamos um bom tanto. Tem alguém que tem algum questionamento a fazer até aqui? Alguma coisa a perguntar, alguma coisa a colocar? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Está fluindo? Está dando para entender? Estão concordando? Discordando? Você está torcendo as coisas, Jean, as coisas não são bem assim não. Vamos continuar então? Dá para ir? Nós estamos agora são 7h34, dá para a gente ir mais alguns slides aqui, para a gente poder fechar o assunto hoje. Então, dentro dessa vida nós vemos, ou dentro desse compromisso que fazemos com Deus, nós vemos também que esse compromisso é um compromisso de vida em santidade. É um compromisso de mudança, de transformação de vida.
porque afinal Deus nos chamou para a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Fomos chamados por Deus para sermos santos, para sermos separados. Na verdade, santidade é um processo duplo. A primeira parte desse processo é feita completamente por Deus, no sentido dele nos separar. É isso que nós chamamos também de justificação. Deus nos santifica, Deus nos separa, Deus nos tira de uma forma antiga de viver, ou Deus nos tira de um mundo diferente de vida, ou de uma condição diferente, que a Bíblia chama essa condição de morte, e agora nós somos separados da massa caída, por assim dizer. Somos separados da morte, somos separados por Deus. Esse é o processo que nós chamamos de justificação. Deus nos justificando, nos declarando santos, nos declarando inculpáveis, tirando de nós o peso da culpa que nos leva à morte espiritual. Então esse processo é o processo da justificação. Deus nos separa para Ele. E há um outro processo que é um processo gradual, que é o processo que nós chamamos de santificação. Enquanto que a justificação é Deus nos separar para Ele, a santificação é o processo em que nós nos separamos para Deus, em que nós estamos caminhando e crescendo em novidade de vida, em que nós estamos vencendo os velhos hábitos, colocando nas nossas vidas novos hábitos, hábitos que glorificam a Deus. E esse é um processo que inicia no ato da conversão e vai até o último dia das nossas vidas. Só se encerra na glória, que diz a palavra do Senhor que como Ele é, nós seremos. Até lá é trabalho, até lá é renovação da mente, é atitude, é luta contra o nosso próprio coração. Essa é a santificação, e nós somos chamados para sermos santos. Nós somos chamados para sermos iguais a Cristo, para sermos a semelhança do Filho de Deus, Cristo Jesus, que é todo santo. 1 João fala que naquele dia nós seremos como Ele é, porque como Ele é, nós o veremos. Romanos 8, 29 diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, esses também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. Esse é o nosso alvo final, sermos iguais a Cristo. E quando isso vai acontecer? Na vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, a gente vai ser igual. Mas se o nosso desejo é ser igual a Cristo naquele dia, esse desejo já é real hoje, de sermos iguais a Cristo hoje. Por isso nós entramos nesse processo de santificação, de conformação da nossa vida, da nossa mente, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos relacionamentos, conformação de todas essas coisas com o caráter de Cristo. Aprendemos a vontade de Cristo, aprendemos o caráter de Cristo, aprendemos o caráter de Deus e colocamos em prática na nossa vida, lutamos contra o nosso próprio coração, para que essas características que serão visíveis perfeitamente na eternidade, já possam de alguma forma serem visíveis nos nossos dias. Nós fomos chamados para essa vida de santidade, porque já que nós nascemos de novo e somos filhos de Deus, nós devemos nos tornar cada dia mais parecidos com o nosso Pai. Se nascemos de novo, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então a cada dia o nosso desejo é de sermos mais parecidos com o nosso Pai. É isso que João fala na sua primeira carta, no capítulo 1. 1 de João 1, 14 a 16, ele diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Se eu me reconheço como um filho de Deus, o meu desejo é ser parecido com o meu Pai. Se eu me reconheço como um filho obediente ao Pai, o meu desejo é ser santo. Mas qual medida de santo? A mesma medida de santidade do meu Pai. É interessante que quando os filhos são pequenos, eles têm a tendência de copiar as atitudes dos pais. Não é assim? Eu lembro que quando eu era menor, bem menor, meu pai viajava bastante e tinha algumas roupas que eram muito características dele, que eram as roupas que ele usava para trabalhar. E às vezes eu ia lá e vestia a roupinha do pai, colocava o sapato. Esses dias a Sofia também estava andando pela casa, pegou os sapatos da Maiara, colocou no pé e saiu andando.
Às vezes quer imitar, quer falar, olha, eu sou o papai, olha, eu sou a mamãe. E querem ter atitudes, querem parecer. O desejo dos seus filhos, os filhos, eles se espelham nos pais. Chega um momento da vida em que a aborrecência aparece, e aí o caminho é um pouco oposto. Os filhos querem se desvincular da imagem do pai, querem construir a sua própria identidade. Por isso renegam ao máximo a identidade dos pais. E viram aqueles adolescentes assim, maravilhosos. Né? E eu posso falar isso porque essa minha fase já passou, eu acho. Já passou essa fase. Mas é muito comum os adolescentes tentarem se distanciar da imagem do pai. Não, eu sou uma coisa, meu pai é outra coisa. Só que enquanto essa fase ainda não chegou, os pais ou os filhos se espelham nos pais. E quando falamos da vida espiritual, essa deveria ser uma característica muito forte em nós, de queremos nos espelharmos nos nossos pais, ou no nosso Pai Celestial, de querer nos espelhar naquele que nos salvou, de querer nos espelhar no nosso irmão mais velho, de olhar para Jesus como o parâmetro para as nossas vidas. Nós somos chamados para sermos santos, à medida da santidade de Cristo. Então essa vida de santidade fala que nós morremos para o pecado. E inclusive este é um dos símbolos do batismo. Ou o batismo simboliza isto. Nós como batistas, e esse é um dos nossos distintivos, na verdade é o nosso distintivo, somos batistas porque cremos no batismo em idade de consciência por imersão. Esse é um dos distintivos do batista. Por que batista é batista? Porque ele crê, entre muitas coisas, mas algo que não abre mão de jeito nenhum, é que o batismo é para aqueles que estão em idade de consciência, porque ele é o batismo do arrependimento, e ele é feito por imersão. E um dos símbolos que nós encontramos para o batismo é o símbolo da morte e da ressurreição. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versos 1 a 4. Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Lembra que eu falei das afeições mudando? Paulo fala, isso não faz sentido. Como é que a gente vai continuar pecando para que a graça aumente? Verso 2, de maneira nenhuma. Nós os que morremos por pecado, como poderemos continuar vivendo para ele ou vivendo nele? Não faz sentido. Aí verso 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Olha o verso 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse é o símbolo do batismo. No momento em que a pessoa se deita nas águas, ele está simbolizando a sua morte juntamente com Cristo. E no momento que ele se levanta das águas, ele está simbolizando a sua ressurreição em Cristo. Ressurreição para uma nova vida, para uma nova forma de viver. É o que ele diz aí no finalzinho do versículo 4. Também nós vivamos uma vida nova. O batismo simboliza essa morte. A morte que agora nós participamos da morte de Cristo e a ressurreição que participamos da ressurreição de Cristo. Agora somos novas criaturas. Então nós estamos dizendo, as coisas velhas passaram, as coisas novas começaram. Tudo se fez novo. Amém, queridos? Um último slide. Então essa vida de santidade, que é apontada pelo batismo, nos prepara para sermos usados por Deus. É uma das formas preparatórias, ou a forma preparatória que Deus usa para que sejamos servos ou usados para o serviço de Deus. Paulo diz isso a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versos 21 e 22, Paulo diz, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E aí então ele dá alguns conselhos a Timóteo, ele diz, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração invocam o Senhor. Ele diz, Timóteo, aqueles que estão se purificando dessas coisas, das coisas que ficaram para trás, e ele dá aqui no versículo 22, só uma característica delas, ele diz, fuja dos desejos malignos da juventude. E as pessoas que estão se purificando dessas coisas, são vasos para honra, santificados, úteis para o Senhor e preparados para a boa obra. De novo, Deus nos santifica.
Mas há uma parte do processo em que nós nos santificamos. Nós vemos a soberania de Deus em ação, a obra de Deus em ação, e nós vemos também a obra do homem. Nós vemos as nossas atitudes, que só são possíveis pela ação do Espírito Santo. Só são possíveis porque o Espírito Santo habita em nós, e porque Ele habita em nós, Ele nos capacita a sermos transformados em novidade de vida. A vida de santidade é impossível para aqueles que não nasceram de novo, porque as suas afeições não mudaram, porque não há a presença do Espírito Santo santificador na vida destes. Então tudo que fizerem, o máximo que vai ser são obras mecânicas de obediência exterior, mas não o resultado sincero da conversão. É somente o Espírito Santo que realiza essas obras. Então até mesmo esse se purificar, até mesmo essas obras de deixar de lado as coisas que ficaram para trás, só são possíveis pela assistência do Espírito Santo. Por isso a vida cristã é vivida sempre em humildade e em dependência de Deus. E um dos meios para os quais essa humildade se mostra é através da oração. É quando admitimos as nossas incapacidades e clamamos a Deus para que Ele nos purifique dos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados e Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. E nós caminhamos à luz da Sua palavra com a assistência do Seu Espírito Santo. No final das contas, queridos, tudo na nossa vida é obra de Deus. A gente tem a sensação de que está fazendo alguma coisa, mas no final é Deus quem está operando nas nossas vidas. Nós temos escolhas, nós fazemos coisas, nós temos uma livre agência, mas no final das contas o Espírito Santo está guiando o nosso coração para toda transformação. Por isso nós precisamos depender de Deus, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que a santidade é o alvo de Deus para a vida dos seus filhos nessa terra, e assim buscarmos a santidade, fazermos aquilo que os nossos braços alcançam, e quando o nosso braço não alcançar, clamamos mais uma vez ao Senhor: Senhor, estica um pouco mais os meus braços, me dá mais capacidade para viver a Tua vontade, para viver a Tua palavra, para conhecer os Teus caminhos. Muda o meu coração, muda a minha mente, para que essa mente transformada, esse coração transformado, possa ser também expresso através das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus relacionamentos. Amém?